Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, 11:23. Desculpe, 11:20-32. Irmãos, quando vos reunis, já não podeis dizer, é para celebrar a ceia do Senhor, pois cada um trata de comer a própria ceia. E assim, um tem fome, enquanto o outro está farto em excesso. Porventura, tendes vossa casa para comer e beber? Ou desprezais a Assembleia de Deus e quereis humilhar os que nada possuem? E vos direi, louvar-vos-ei? Não, neste ponto não vos posso louvar. Com efeito, foi do Senhor que recebi o que vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite mesmo em que havia de ser traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão ou beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que indignamente comer este pão ou beber o cálice do Senhor, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e só assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, há entre vós muitos enfermos e fracos, e muitos dormem. Se, porém, não tivéssemos julgados a nós mesmos, certamente não seríamos julgados. Mas porque somos julgados pelo Senhor, o somos para castigo nosso, para não sermos condenados com este mundo. A leitura do Evangelho segundo São João. Doze, 13 e 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora chegara de passar do mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o fim os amou. No meio de uma refeição, tendo o demônio inspirado a Judas Iscariotes, filho de Simão, o desígnio de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo lhe confiara e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e amarrara à cintura uma toalha. Derrama então água numa bacia, põe-se a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los na toalha que havia posto na cintura. Aproxima-se, pois, de Simão Pedro e lhe diz: tu, Senhor, a mim lavar os pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás, porém, depois. Não, tu nunca me lavarás os pés, disse Pedro. Respondeu Jesus: se não te lavar, não terás parte comigo. Então, Senhor, lhe disse Pedro, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça.
Jesus lhe disse: aquele que tomou um banho não precisa lavar-se, está todo limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele sabia, na verdade, quem o ia entregar, e por isso disse: não estáis todos limpos. Após lhe ter lavado os pés, retomando as vestes e sentando à mesa, perguntou: compreendeis agora o que eu fiz convosco? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se, pois, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também vós o deveis lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo para que, assim como o fiz convosco, do mesmo modo façais. Vamos sentar, meus irmãos. Alguns avisos úteis para a programação do Tríduo Santo. Na sexta-feira, a cerimônia será às 15 horas. No sábado, às 18 horas. No domingo de Páscoa, às 9 horas. Para as confissões, na sexta-feira, está disponível um padre para a confissão das 8 às 11 e pela tarde, a partir das 13 horas, exceto na hora da cerimônia. No sábado, as confissões no sábado, das 8 às 11 e pela tarde, das 14 às 17. Se alguém precisar de um extra, pode solicitar algum dos sacerdotes. Nessa celebração da Quinta-feira Santa, temos 3 atos distintos. Primeiro, a Santa Missa. Segundo, a transladação do Santíssimo. Após a Santa Missa, o Santíssimo será levado para uma outra capela e os fiéis deverão permanecer aqui na igreja, aguardando para a desnudação dos altares, onde conclui esta cerimônia. Os irmãos rezarão depois completas, mas fica livre, se quiser assistir completa, também é livre. E recomendo também que, antes de partir das suas casas, façam uma visita ao Santíssimo Sacramento, que estará na capelinha. Lembrando também que neste dia, até a meia-noite, a genuflexão, quando entra na igreja, dobra os 2 joelhos e se inclina ao chegar e ao sair. A missa de Quinta-feira Santa, é de suma importância. É a solene comemoração da ceia. Essa missa é muito emocionante. No espírito da liturgia, devemos tomar parte desta cerimônia não como simples espectador, mas como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Podemos imaginar aquele momento, aquela noite, particularmente aquele momento onde estava realizando
esta cerimônia da ceia, que tem como centro essa cerimônia a ceia do Senhor, tem como fundamento, ponto principal. E assim os discípulos do Nosso Senhor, em volta do Mestre, Nosso Senhor, como vimos na epístola, depois da ceia, coloca a toalha e faz o lava-pés para nos dar aquele exemplo. E nem só dá esse exemplo de caridade, mas também depois dá com sua própria mão o seu corpo e o seu sangue. A carta de São Paulo é muito clara, como o Nosso Senhor fala dessa realidade que ocorre na Santa Missa. Parece que naqueles primeiros começos do cristianismo havia ainda muita mistura da Páscoa judaica com a Páscoa católica, isto é, com a Santa Missa. Havia ainda muita mistura, porque Nosso Senhor encerrou a Páscoa judaica com o Cordeiro Pascal e imediatamente celebrou a Páscoa cristã, isto é, a Santa Missa. A Páscoa judaica era com o Cordeiro, a Páscoa cristã, a Páscoa de Cristo, era com foi o seu próprio corpo que foi oferecido. Ele foi a própria vítima. E então, certamente, continuou aquela mistura ainda, fazendo as duas cerimônias no mesmo momento. E é isso que São Paulo chama a atenção na epístola, no começo da epístola. Irmãos, quando vos reunis, não se pode dizer é para celebrar a ceia do Senhor, pois cada um trata de comer a própria ceia. E assim um tem fome, enquanto o outro está farto em excesso. Levava para a igreja, fazia tipo um banquete, chamava de ágape, fazia um banquete cristão, e aí havia essa mistura, e São Paulo então chama bem a atenção para que faça esse banquete nas suas próprias casas, não no templo do Senhor, não na igreja. Primeira parte da Santa Missa é bem marcante a alegria, a expressão de alegria. Entoa-se o Glória, e desde o primeiro domingo da Paixão não se rezava mais o Glória. Entoa solenemente o Glória. O padre revestido de paramentos brancos, os altares podem ser ornados com flores, toca-se o sino pela última vez até a Páscoa. É quase que um entrar no período pascal, é uma expressão já de bastante alegria, é quase um entrar, um penetrar no período pascal, mas entretanto não avança tanto, e no fim da cerimônia, a partir do Glória, a partir desse momento já começam as marcas já mais direta da Paixão. Então não vai se ouvir mais o Glória até a Páscoa, não vai mais se ouvir o toque dos sinos, mas será agora substituído pela matraca. Então
dessa mescla, dessa cerimônia, é bem marcante essa mescla dessa alegria, mas não pode, ainda não é o momento exato, só quando a consumação da ressurreição de Nosso Senhor, na Páscoa, que essa alegria deve ser plena, mas é uma antecipação, uma demonstração já da ressurreição de Nosso Senhor. Na oração, há uma referência de duas figuras. A figura do bom ladrão e a figura de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, podemos fazer uma pequena reflexão sobre Judas. Primeiro, ele é a imagem dos que se condenam. Uma primeira pergunta que caberá a respeito de Judas é: por que Judas chegou àquele estado de espírito? É possível o homem chegar a tal desvio? Sim, é possível. Mas normalmente não se chega a um extremo de uma hora para outra. Normalmente o homem vai se deixando se elevar pela uma má tendência. E comumente temos todos nós temos três principais más tendências, que são as três concupiscências. Ainda que batizados, ainda que elevados ao estado sobrenatural, mesmo assim permanecem essas três tendências derivada do pecado original, que são a concupiscência, a soberba da vida, o orgulho, a concupiscência da carne, os prazeres desenfreados da impureza, e a concupiscência dos olhos, a busca desordenada dos bens materiais. E assim, essas três concupiscências pegam mais em um tipo do que em outros. A que pegou em Judas foi a concupiscência dos olhos, a avareza. E essa paixão quando desenfreada, essas paixões quando desenfreada, não importa a quantidade, não importa a qualidade, elas se apaixonam por aquilo e então a alma vai longe, muito longe. E aí vemos a necessidade na vida católica, na vida cristã, propriamente dita, a necessidade do combate. É indispensável o combate. E na medida que se percebe mais forte aquela tendência, aí a guerra tem que entrar em nossa vida. A guerra espiritual, aquela que nosso Senhor fala: vim trazer fogo à terra. Esse fogo à terra é a guerra contra o mal, contra o pecado. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que ele se acendesse. Esta guerra é contra o mal, contra o pecado. E foi isso que faltou em Judas. No banquete em Betânia, pertinho já da morte do Nosso Senhor, quando Maria Madalena chega com aquele perfume preciosíssimo no vaso de alabastro, aquele nardo, e que ela, com um gesto de magnanimidade, um gesto de munificência, que é uma virtude própria dos ricos, mais propícia aos ricos, mais propícia dos que possuem, de fazer grandiosos atos, e os momentos surgirão para que os ricos possam fazer esses atos, os momentos oportunos. Eles possuem
mas eles não são apegados, eles não são avarentos. Então, segundo essa circunstância, surgirá então a oportunidade deles então fazer aquele ato de generosidade marcante, porque eles, já que eles têm essa possibilidade prática de atuar assim, e simboliza ali em Maria Madalena essa virtude chamada também de grandeza de alma. Maria Madalena não tem a mínima dificuldade em violar aquele vaso lacrado para ungir os pés de Nosso Senhor. Muito caro, caríssimo, preciosíssimo em valor, preciosíssimo. Um cálculo aproximado que Richot faz do valor daquele perfume é que seria o valor de um operário comum durante o ano, o trabalho de um operário durante o ano. E Judas, então, com sua avareza, não tolera aquele ato. Judas, avarento, mesquinho, não tolera aquele gesto e vai desabafar de público ali diante do Nosso Senhor e dos apóstolos. Mas que desperdício! Poderia ter sido vendido e distribuído para os pobres. Pode ser invocado como padroeiro dos comunistas, não? Mas São João, o doce São João, desmascara no Evangelho que Judas, na verdade, falava aquilo não por amor aos pobres, como um bom comunista faz, mas porque ele era ladrão. E certamente ele deu muito prejuízo ao colégio apostólico, ainda que fosse bem pequena as doações, mas certamente pessoas de recurso havia entre os seguidores do Nosso Senhor, e possivelmente dava esmolas razoáveis, e eles também poderiam distribuir muito mais para os necessitados, mas chegava na hora sempre vazia, sempre desfalcada aquela doação. E possivelmente Judas deve ter causado muito dano materiais, porque ele foi o responsável de tomar conta da bolsa. Provavelmente deve ter se oferecido. E assim acontece com o ser humano. Na medida que não se luta contra a má paixão, vai se deixando ser arrastado e chegará a um estado que a pessoa não imaginaria naquele começo. Seguir num ponto, seguir no outro, é um despenhadeiro. Então, quando Judas, não sabemos se foi ele que procurou ou se foi lhe oferecido um suborno para a traição de Nosso Senhor. De uma forma ou de outra, Judas viu que Nosso Senhor valia, meu Deus, algum dinheiro. Judas trocou umas 20 moedas por Nosso Senhor. Também nós, quando muitas vezes fazemos um pecado mortal, não vamos muito longe, não ficamos muito distante de Judas. Não ficamos muito distantes. Mas o pior pecado de Judas ainda não foi este. Foi o desespero. Mas Judas não se arrependeu? Se arrependeu, mas o arrependimento, para ser válido para a salvação, tem que ser sobrenatural, isto é, tem que ser por causa de Deus,
tem que ser ou por amor a Deus ou por temor a Deus. E Judas se arrependeu por ele próprio, por causa da sua pessoa, porque ficou feio para ele, porque ele ficou desapontado, porque ele não se sentiu realizado. Então ele ficou na pessoa dele, ele não saiu dele mesmo. Ele não fez como São Pedro, que também foi traidor, mas procurou o socorro certo, procurou confiar na misericórdia de Nosso Senhor, que é maior do que qualquer pecado. Então, assim, Judas é a imagem dos condenados, dos que se condenam. A outra figura que a oração se refere é o bom ladrão. Dois ladrões, Judas e esse ladrão que nós não sabemos nada da história dele. Sabemos só que era ladrão e que fora condenado por Nosso Senhor. No começo ele ficou também atacando Nosso Senhor, blasfemando, mas ele, percebendo que Nosso Senhor era um homem diferente, um homem extraordinário, a sua paciência, a sua resignação, ele começou a perceber que algo extraordinário estava havendo ali. E começou a reclamar do seu colega ladrão que estava blasfemando, reclamar com ele e dizendo: cale-se a boca, não vês que este homem é um justo? E voltando para Nosso Senhor com toda a confiança, suplica: Jesus, lembra-te de mim quando chegardes no vosso reino. Qual resposta? Nosso Senhor imediatamente lhe garante a salvação, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E assim, a figura desse bom ladrão é a imagem daqueles que se arrependem verdadeiramente, validamente, sobrenaturalmente, ou por Deus, ou por amor a Deus, arrependimento perfeito, ou por amor, ou por temor dos castigos de Deus. Pedimos então ao bom Jesus que Ele nos dê uma confiança, uma compulsão, a confiança de São Pedro, a compulsão de São Pedro e a confiança do bom ladrão, para que possamos ser fiéis às suas santas inspirações e assim conseguir um fim perfeito. Porque Judas poderia ter sido um apóstolo santo, mas Judas rejeitou até o último momento as graças que lhes foram dadas. Desejo a todos uma semana profundamente penetrada pela presença espiritual, que todos peçam ao Nosso Senhor essa graça de Deus que precisa para combater as más, em que ponto precisa que se combata as más inclinações, para que possa, na hora da morte, ter alegria do justo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.